Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Marta Postiga, alumna da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde, em 2023, concluiu um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. A Marta tem 25 anos, é natural da Póvoa de Varzim e farmacêutica comunitária. Ao longo do percurso académico, esteve ligada a vários projetos e associações estudantis, com destaque para a Associação Cura Mais, onde começou como voluntária no projeto Porto com Mais Saúde e, mais tarde, assumiu funções de coordenação e de vice-presidência para as relações externas. Essa experiência permitiu-lhe promover iniciativas de educação para a saúde e intervenção social junto de comunidades locais, reforçando a sua ligação ao voluntariado. Na Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia, fez parte da comissão de curso, integrou o núcleo de ação social e exerceu cargos de liderança na mesa da reunião geral de alunos. Foi ainda escuteira durante mais de uma década no agrupamento 994 Caxinas do Corpo Nacional de Escutas e é desde 2025 dirigente do mesmo agrupamento, apoiando a formação de crianças e jovens. Nos tempos livres, gosta de viajar, caminhar à beira-mar e partilhar momentos em família. Olá Marta, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, bom dia. Obrigada. Marta, vamos começar pelo início. O que é que levou a escolher Ciências Farmacêuticas e a Universidade do Porto para a sua formação? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre foi uma área que me interessou bastante e assim como a área da química. Na altura do secundário sempre gostei muito da parte da química na disciplina de Física e Química e tentei encontrar um curso que juntasse essas duas vertentes. Apesar também de, lá está, na altura ter ponderado também enfermagem ou medicina, dada alguma experiência de alguns familiares, aquele contacto assim com situações mais, como é que eu vou explicar, se calhar visuais, feridas abertas, aquela questão do sangue, era algo que a mim me impressionava um bocadinho e então fez por certa parte exatamente igual. Descartar essa possibilidade. E na altura, lá está, depois de ter analisado os planos de estudo do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, vi que efetivamente a química era uma área predominante, e aliado a esse gosto, também ao gosto pela saúde e pelo contacto com o público, acabei então por escolher o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. A Universidade do Porto, vem muito também do prestígio que a universidade tem, eu sei que sou um pouco suspeita, mas naquela que eu considero ser a melhor universidade do país. Nada suspeita, é mesmo por isso, Marta, é mesmo. A melhor universidade do país, e lá está, e eu sendo de Vila do Conde, ou seja, morando em Vila do Conde, ter a proximidade, não é, geográfica, e eu considero ter tido durante os 5 anos do meu curso aquilo que é o melhor de dois mundos, porque se durante o dia eu estava numa nova cidade, numa nova realidade, não é? Novas pessoas, novos amigos, à noite, como eu... Podia voltar ao ninho. Sim, podia voltar àquilo, não é? À minha casa, ao meu conforto, aos meus familiares, ou partilhar com eles aquilo que estava a sentir, porque lá está, vinha normalmente de metro, então consegui gerir sempre essas duas realidades, que era... Se calhar durante o dia sentia-me independente, lá está, com tudo o que a faculdade oferece quando entramos, não é? Aquelas inseguranças, aquele medo de será que vou conseguir fazer amigos, será que eu vou conseguir, será que é mesmo isto que eu quero, não é? Porque acho que todos sentimos um bocadinho isso, será que é mesmo esta escolha? Será que foi mesmo a mais acertada? Mas depois à noite conseguia chegar a casa e jantar com a minha mãe, com os meus irmãos, falar sobre as coisas, não é? Aquelas pequenas dúvidas de será que eu vou conseguir? Ter sempre aquele apoio. Portanto, acho que foi mesmo o melhor de dois mundos que eu consegui juntar e estou muito contente com a minha escolha, sim. E será que conseguir correu bem ou não? A pergunta que lhe faço é como é que foi a experiência académica na Faculdade de Farmácia? Tem assim momentos que recordo, momentos especiais que recordo, tem saudades? Sim. Como é que é? Sim. Como é que foi ser estudante da Faculdade de Farmácia? Foi muito bom. Eu acho que é um pouco clichê, não é? Mas efetivamente foram os melhores anos da minha vida, no sentido em que lá está, é tudo tão diferente daquilo que nós estamos habituados, aquele choque inicial de pessoas com realidades diferentes, não é? Com visões diferentes, porque eu considero que até ao secundário, não é? Nós somos
estamos ali na nossa terra, o que conhecemos são pessoas, pronto, se calhar até mais parecidas connosco, que têm formas até, para mim os primeiros choques até foi, por exemplo, a diferença entre dizer guarda-chuva e chapéu de chuva, assim, coisas que para nós são, não é, são dadas como normais. Sim. Ui, como é que tu dizes diferente, não é? Ou a pastilha elástica e a chiclete, pronto, essas coisas. Mas foi muito positiva, foram efetivamente os melhores anos da minha vida. Acho que... Até porque acabou por estar envolvida na Associação de Estudantes. Sim. Acho que lá está, a Faculdade de Farmácia oferece mesmo um bom ambiente, é aquilo que é mesmo a nossa segunda casa, porque efetivamente é para muitos que são deslocados, e mesmo para nós que não somos deslocados a tempo inteiro. A praxe também me ajudou bastante. Acho que, pronto, a praxe é uma tradição muito presente na Faculdade de Farmácia, e isso ajudou-me bastante, porque nós fomos logo ensinados desde o primeiro dia que somos nós temos que nos apoiar uns aos outros, e lá está, um dos momentos que até recordo com mais carinho foi na primeira época de exames, de frequência, exatamente em novembro, em que acho que foi aí que eu senti o maior choque da faculdade, que é... Ok, como é que agora eu vou estudar esta matéria toda, não é? Porque no secundário era uma coisa mais leve, e depois no secundário nós também estamos habituados somos bons alunos, temos boas notas, estudamos e conseguimos. E aqui há aquela disparidade de, ok, como é que eu vou conseguir estudar isto tudo, como é que eu vou conseguir numa frequência? E eu lembro-me que foi assim, se calhar o momento em que eu estive mais em baixo emocionalmente. Eu lembro-me de estudar na biblioteca e chorar muito, por assim dizer, ficar mesmo muito abalada, e ter pessoas que me conheciam há relativamente um mês e meio, a dizer, não, olha, eu estudo por aqui, faz isto, olha, anda a almoçar à minha casa, eu faço massa que eu sei que tu gostas, olha, não, vamos ali tomar café. Ou seja, foi mesmo aí que eu percebi que, ok, eu não estou sozinha, isto é mesmo uma família de verdade, entre aspas. Eu posso mesmo contar com estas pessoas, não é? Pessoas que eu não conhecia, que têm se calhar realidades tão diferentes das minhas, e que me vão acompanhar ao longo destes 5 anos. Sim, a experiência foi mesmo muito positiva. Portanto, acabou por fazer... Hoje as pessoas não conseguem ver, mas a Marta hoje trouxe uma amiga que não é da Universidade do Porto, mas acabou por fazer amigos da Universidade do Porto. Muito, sim. Aliás, e é engraçado porque, por exemplo, uma das minhas melhores amigas de curso é de Leiria. Sim. Ou seja, há aqui uma distância geográfica. E é mesmo importante ver que quando nós queremos, conseguimos manter. Ainda hoje falo com ela, estamos juntas, tentamos estar juntas 2 em 2 meses, porque nem sempre é fácil, não é, conciliar horários. Mesmo com o meu grupo de amigos, nós temos um grupo, pronto, até bastante considerado. Temos a sorte de sermos maioritariamente todos daqui da Zona Norte, desde Mirandela, a Viana do Castelo, a Guimarães, mas é engraçado que vamos conseguindo, fazendo o esforço para nos mantermos unidos e para irmos falando, partilhando conquistas uns dos outros. Lá está, às vezes também perceber as diferentes realidades no mundo do trabalho, porque embora muitos estejam em farmácia comunitária, outros estão noutras áreas, e é muito engraçado porque depois, quando nos juntamos, o tema da conversa vai sempre parar ao trabalho. Claro. E é sempre... E depois lá está, também é importante perceber que, embora nós sejamos de lugares diferentes, as preocupações são as mesmas, o cuidado com o utente é o mesmo, as situações caricatas são quase as mesmas. Portanto, sim, fiz amigos mesmo para a vida e que considero fundamentais. Disse uma coisa engraçada, que foi o cuidado com o utente. Sim. E a minha pergunta que vem a seguir tem um pouco a ver com isso. A Marta é farmacêutica comunitária. Esta sua faceta, este seu gosto pela atividade de farmácia tem também a ver com o seu gosto pela intervenção junto à comunidade, não é? Do seu interesse pelos outros. Sim. É daí que nasce também... Chega à farmácia também por isso, pelo gosto pelos outros? Sim, também em certa parte sim, porque lá está, comecei a fazer algumas... o voluntariado sempre esteve presente ao longo da minha vida, nomeadamente nos escuteiros. E depois, quando entrei na faculdade, também tentei logo fazer algumas ações de voluntariado. E foi aí que eu percebi o papel que efetivamente nós podemos ter como farmacêuticos comunitários, porque o contacto que nós temos com o utente, a farmácia comunitária é muitas vezes a primeira porta no Serviço Nacional de Saúde. Muitos utentes recorrem em primeiro lugar à farmácia. E aquele contacto, aquele gosto em ajudar, em poder fazer diferente na vida das pessoas, acho que também foi bastante impulsionador depois da escolha da farmácia comunitária. Porque, lá está, a farmácia comunitária, apesar de ser
sempre a mesma coisa, entre aspas, ao mesmo tempo não o é. Porque são sempre... Tenho de certeza, há muitas histórias engraçadas, Sim, não é sempre a mesma coisa. Porque lá está, e são sempre utentes diferentes, são sempre atendimentos diferentes, ou seja, são sempre coisas que surgem diferentes. E apesar de ser desafiante, por um lado, não é? Porque temos de estar sempre preparados para o que é que vai surgir, também acaba por ser muito aliciante, porque acaba por não cair na rotina, por não ser sempre a mesma coisa e perceber muitas vezes que podemos mesmo ajudar as pessoas através do nosso aconselhamento. E digo-lhe e digo até com algum orgulho, por assim dizer, sim, não há nada mais reconfortante do que depois estarmos a trabalhar na farmácia, não é? E os utentes chegarem e dizerem: olha, doutora, estou muito melhor devido ao seu atendimento, olha, ajudou-me muito. Acho que, lá está, eu sei que é o meu trabalho, não é? Porque foi a profissão que eu escolhi, mas acaba por ser muito reconfortante saber que através do meu trabalho eu posso ajudar os outros e posso melhorar a vida de alguém. E esse gosto começou, diziam há pouco, com os escuteiros. Sim. Foi aí que descobriu que gostava de ajudar o próximo. Sim. E de fazer voluntariado. Sim, lá está, eu entrei nos escuteiros por volta dos 11 anos, muito até motivado pela minha irmã mais nova. Que já era escuteira? Não, lá está, eu tenho uma prima que é da minha idade e a minha irmã mais nova, e ela queria ser escuteira, e nós tínhamos muito aquela fase na família que, pronto, onde uma vai, vão as três, que assim também, pronto, acabámos por nenhuma estar sozinha. E eu lembro-me na altura a minha irmã falar: eu quero ir. E eu ficar: não sei se é muito isto que eu quero, porque depois também tinha alguma vergonha de falar. E depois, por exemplo, quando nós fazemos a promessa, é na missa, pronto, e é público, e eu só pensava: as pessoas vão estar a olhar para mim, não sei se quero muito isto. E a minha irmã disse: não, eu vou, se tu quiseres vir, vens, mas eu vou. Pronto. A minha mãe, como estava naquela fase, pronto, vão as duas. Pronto, fui um pouco a medo, confesso, mas sem dúvida alguma que foi a melhor decisão que os meus pais podiam ter tomado, juntamente comigo, não é? Naquela altura, porque sinto que foi mesmo um fator diferenciador na minha vida. Além dessa questão do voluntariado, que está sempre presente, não é? Nós temos sempre a máxima que o nosso fundador nos deixou, que é procurar deixar o mundo um pouco melhor daquilo que o encontraste, e é sempre esse mote, não é? Que nós tentamos seguir. Lá está, comecei a ter contacto mais próximo com o voluntariado desde sempre. Os peditórios no Banco Alimentar, os peditórios, por exemplo, para a Fundação Portuguesa de Cardiologia, as atividades de solidariedade que fazíamos, por exemplo, em lares, em creches, por exemplo, também nós temos lá um instituto os jovens que são condenados por crimes, sim, mas que não têm a idade adulta já para ir para a prisão. Nós temos lá uma em Vila de Conde. Também cheguei a fazer uma atividade de solidariedade lá, ou seja, sim, em que fizemos jogos, em que depois até partilhámos um lanche entre todos, e lá está, foi saber que naquele momento eu estava a poder contribuir para melhorar o dia de alguém. Portanto, acho que os escuteiros acabaram por ser o grande impulsionador, porque, lá está, desde cedo que nos incutem essa questão da vertente da solidariedade e de ajudarmos efetivamente o próximo, e tudo o que está por trás daquilo que é a base do escutismo, que é o aprender fazendo, o sistema de patrulhas, em que somos logo desde cedo incluídos numa patrulha, ou seja, numa equipa, sim, em que cada um tem o seu cargo, em que nos são dadas responsabilidades, e parece que não, isso aos 10, 11 anos, e aos lobitos também, que é desde os 6, parece que não, mas começa-nos a preparar para o futuro, não é? Porque nós atualmente trabalhamos todos em equipas de trabalho, cada um tem as suas funções, mesmo a questão da liderança, não é? Porque depois a equipa é liderada por um guia, e depois aquele gosto de eu também gostava de ser guia, eu também quero ser, ou seja, aquela motivação para melhorarmos sempre. Eu acho que foi mesmo e é atualmente ainda uma das melhores experiências da minha vida, sim. Muito bem. Uma aqui das suas atividades que me suscitou mais curiosidade é a atividade com a Associação Cura Mais. Quer falar-nos um bocadinho sobre este projeto? O que é que fazia na Associação Cura Mais? Então, a Associação Cura Mais é uma associação de voluntariado farmacêutico que foi fundado por estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e que tem essencialmente 3 grandes projetos, que é o projeto Porto com Mais Saúde, que tem como principal objetivo garantir o acesso à medicação a doentes polimedicados que infelizmente não têm capacidade financeira para o suportar.
Depois temos a polimedicação mais segura, que já tem um público-alvo mais diferente, que é normalmente o que nós fazíamos era atividades nos lares, com os utentes, para melhorar aqui a questão da literacia em saúde, que infelizmente ainda é uma problemática na nossa sociedade. E também fazíamos algumas sessões de informação com os funcionários do lar sobre algumas questões que eles sentiam necessidade de aprofundar o seu conhecimento para conseguirem também dar uma melhor resposta aos utentes do lar. E por fim tínhamos também a geração saudável, que era em parceria, entre aspas, com a Ordem dos Farmacêuticos, que aí também já tínhamos um público-alvo diferente, que eram... fazíamos sessões sobre alguns temas também da área da saúde, como a diabetes e a alimentação saudável, nas escolas, com crianças, por assim dizer. Muito bem. Sim. Eu sei que tem aí uma história divertida que envolve pastelarias da cidade. Sim. Como é que isso aconteceu? Conte-nos lá, que eu sou curioso com histórias. Pronto, essa aí, lá está, é um daqueles momentos que, quando nós estamos a vivê-los, é um momento simples, mas que depois, quando olhamos para trás, efetivamente deixa-nos alguma aprendizagem e até alguma saudade. Isso aconteceu, lá está, quando eu era vice-presidente para as relações externas, e nós organizamos um evento formativo, que era o Saber Mais, até na Delegação Norte da Associação Nacional das Farmácias, lá está, que era um evento com caráter formativo, e tivemos de tratar toda a logística associada, e uma delas era o coffee break. Desta forma pedimos algum apoio logístico e alguns donativos a algumas pastelarias da cidade do Porto. Pronto, no dia anterior era hora de ir recolher esses mesmos donativos. Pronto, então eu, juntamente com mais 3 colegas, fomos de carro, percorrer a cidade. Claro que nem tudo correu como era esperado. Ou porque as pessoas, ou porque já não se lembravam que nos tinham dito. Então, olha, deixa eu ver o que é que eu vou conseguir desenrascar. Ou então porque, tenho que vir mais tarde. E depois o trânsito, não é? Aquela questão de gerir, de ter que parar o carro, sair a correr enquanto vai dar a volta para ver se não temos que estacionar. E depois lá está, eu lembro que na altura estes pequenos percalços me estavam a deixar muito ansiosa, muito, muito estressada, por assim dizer, e eu estava, não, isto não pode ser assim, eu estou muito nervosa e medo que as coisas corram mal, e foi aí que senti também, lá está, a importância de termos uma equipa, que foi, não, calma, isto vai correr bem. Até lembro-me de uma colega minha satirizar, por assim dizer, que era, não, calma, se agora está a correr mal é porque vai correr bem amanhã, calma, isto é só é só para tu ficares um bocadinho estressada, mas calma que vai correr bem. Sim. Então, lá está, foi engraçado, porque agora quando olho para trás rio-me, não é? Porque aqui eu estava tão estressada por uma questão de bolos, não é? Mas era toda a responsabilidade que estava atrás, que era o não querer falhar, não, nós temos que apresentar o melhor que pudermos, porque estas pessoas confiaram em nós, inscreveram-se na ação, confiaram em nós, deram-nos esse voto de confiança, portanto nós temos que conseguir garantir o melhor serviço possível. E lá está. Aliada a essa parte de me rir porque estava estressada por bolos, é depois também a outra parte de, perceber que se calhar não é preciso às vezes estressar com estas coisas, às vezes há mesmo coisas que nós não podemos controlar e é fazer da situação o melhor que soubermos dela, não é preciso entrar ali em stress. Sim, não há outra palavra para assim dizer, e depois lá está, ver o lado bom de termos pessoas ao nosso lado que digam, não, calma, isto vai correr bem, e assim correu. Muito bem, eu sei que esteve também por Ceia, com a APF Social, e esteve envolvido em atividades de promoção da saúde em contexto comunitário. O que é que desenvolviam nesta atividade com a APF? Sim, o APF Social foi uma atividade elaborada em parceria com a Associação Cura Mais e com a Federação Académica de Estudantes... vou recomeçar. O APF Social foi uma atividade desenvolvida em parceria entre a Associação Cura Mais e a Federação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, e nesse ano ocorreu em Ceia. Foi muito giro, porque lá está, eu como estava na Associação Cura Mais também ajudei na parte do desenvolvimento da atividade em si, e o que nós tínhamos como principal objetivo era naquela cidade, naquela aldeia, por assim dizer, era sermos efetivamente agentes de mudança, por assim dizer. Então a Associação Cura Mais começou por fazer uma pequena sessão de formação aos participantes sobre algumas possíveis formas de falar com
com o público-alvo, porque nós tivemos dois a três grandes momentos. Foi fazermos um rastreio à glicémia, relacionado com a parte cardiovascular. Depois tivemos um momento também de uma sessão de informação ali, através de um jogo com um lar, com idosos, e tivemos também uma ação de informação também através de um jogo com crianças dos 3 aos 5 anos sobre o uso correto do medicamento, para desde cedo também começarem a ter contacto com estas temáticas. Lá está, nós tivemos primeiro uma sessão de informação aos participantes, onde apresentamos quais eram os temas que queríamos falar, de que forma é que eles poderiam interagir com o público-alvo, também percebermos e respeitarmos sobretudo quem temos à nossa frente, não é? Porque, claro que é diferente falar de para uma criança de 3 anos e perseguir para um idoso de 70, mas também às vezes temos que ter a noção para não cairmos também no erro de desvalorizar os nossos públicos-alvo. Pronto, essa foi a nossa primeira intervenção. Depois, efetivamente, passamos para as atividades. Inicialmente, eu comecei pela atividade com as crianças e foi muito engraçado, embora, claro que sejam temas que sejam um pouco difíceis de perceber naquela faixa etária, não é? Mas foi engraçado perceber quem é que vai à farmácia com os pais, sabem quem é que está lá de bata, pronto, e começar a perceber também, sabem onde é que se colocam os medicamentos quando já não estão, não podem ser sozinhos, tem que ser sempre com o acompanhamento dos pais, têm que deixar na farmácia para ser corretamente reciclado. Portanto, foi importante começar a dar essas pequenas noções do que é o farmacêutico e do que é que nós podemos fazer. Depois, no lar, foi interessante porque nós fizemos lá está, várias atividades para também tentar desmistificar alguns mitos, passando a redundância, não é? Porque a laranja à noite mata, se eu andar com o cabelo molhado na rua, fico com gripe, e lá está, eu acho que aí foi o grande desafio, porque eu acho que também nós temos também que ter alguma sensibilidade de como é que dizemos a estas pessoas estas coisas, não é? Porque eles acreditaram a vida toda que isto é assim. E nós não podemos chegar lá de forma, não é, direta contrário, e dizer, não, isso não faz sentido, isso não é assim, sim, claro que pode comer. Então foi também tentar moldar o discurso e fazer as pessoas perceber que efetivamente aquilo não é verdade, mas respeitando também a sua vivência, não é? Nós acho que não podemos também esquecer que foi sempre esse o contexto que tiveram, foi sempre essa a verdade que tiveram. E depois lá está o rastreio também, que correu bastante bem, que foi junto da população. Na altura Ceia estava em festa, eram as festas locais, portanto fizemos ali numa zona perto da igreja, portanto tivemos muita adesão, exatamente, e foi muito giro, sim. Sente-se recompensada quando termina uma atividade destas? Sinto, sim, completamente. E lá está, em Ceia passou-se uma história que, lá está, foi até no lar. Quando nós terminamos a atividade, estávamos, pronto, agora temos que ir embora, gostamos muito de estar cá, e um utente começa a chorar desesperadamente, pronto, também dado o contexto que tinha, a dizer para nós não irmos embora porque ele tinha gostado muito e tinha sido os melhores dias da vida dele. E eu acho que é aí quando nós paramos para pensar e quando... Claro que eu sei que o voluntariado tem impacto na vida daqueles que nos rodeiam, portanto, porque só assim é que faz sentido. Mas ter aquela pessoa a chorar, não é? Pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, não é? Porque era de Ceia, não é? Nunca nos viram, estiveram ali connosco 1 a 2 horas e dizer que não querem que nós nos vamos embora porque gostaram daquela companhia, de ter aquele apoio, que foi um dia diferente, acho que é mesmo o tornar realidade daquilo que no fundo nós sabemos, mas que às vezes acabamos por nos esquecer. É quando percebe que vale a pena, não é? Sim, vale a pena, sim. E é do género, eu se calhar tive aqui 2 horas da minha vida com pessoas que eu não conheço, mas que de certeza que se calhar nunca mais se esquecem de nós, de mim e de nós, porque efetivamente tivemos a fazer algo bom, e acho que é aí que tudo vale a pena. Muito bem. E a Marta esteve envolvida aqui numa série de atividades, além da Associação de Estudantes, que falei no início, foi escoteira, é dirigente de escoteiros também, voluntária.
Como é que junta estas atividades todas? É uma série de horas que tem para aqui, não é? Sim. E lá está, é o compensar. Lá está, é muita gestão de tempo, é muita ausência, principalmente naqueles 5 anos do curso. Eram muitos fins de semana em que mãe, vou almoçar, mas depois tenho escuteiros, depois à tarde tenho uma reunião, depois a minha, uma altura que até me chamava a Miss Reunião, porque parecia que eu estava sempre, estava em casa, mas estava sempre ao computador, eu estava sempre a fazer coisas, mas era aquele sentimento de, ok, eu posso fazer mais, eu posso fazer destes 5 anos um mundo, por assim dizer, não é? Eu posso fazer o curso, posso, lá está, ir às aulas, ter tudo direitinho, fazer os trabalhos todos, mas também há outro mundo além do curso em si. E eu acho que isso também a Faculdade de Farmácia acaba por incentivar, e toda a comunidade estudantil, a que as pessoas se envolvam, a perceberem que há muitas coisas. A faculdade e a universidade oferecem mesmo muitas atividades. Claro que requis muito, lá está, muita gestão de tempo, muita organização. Houve anos em que foi mesmo muito complicado gerir tudo, mas era muito aquele sentimento de estar a 1000, e eu gostava muito disso. Eu acho que, lá está, também é da minha personalidade, eu gosto de ter muitas coisas para fazer e não sei, parecia que eu sentia-me viva daquela maneira. Era, ok, eu tenho uma reunião aqui, mas depois a seguir posso ir para ali e perceber que, ok, eu consigo fazer isto, pronto, e ou seja, eu conseguia sempre gerir tudo para que tudo corresse da melhor maneira. Claro que houve esforço pessoal, não é? Houve coisas que lá está que tive que abdicar, tempo em família, às vezes jantares que havia que eu não podia ir porque tinha outras atividades. Mesmo a questão das atividades dos escuteiros, por exemplo, eram com os miúdos, então nós tínhamos de estar o fim de semana todo fora, ou seja, se eu estava o fim de semana fora, depois tinha que compensar durante a semana o trabalho que não tinha feito durante o fim de semana, estudar, mas lá está, é muito gratificante e era, lá está, aquela coisa de eu só vou viver isto 5 anos, então eu tenho que aproveitar ao máximo tudo o que eu conseguir extrair daquela, pronto, que foram os melhores anos da minha vida, portanto, eu tenho que... E depois tinha muito aquela coisa de, pronto, ok, se os outros conseguem, eu também vou conseguir. Se os outros conseguem, eu também vou conseguir, eu vou-me gerir. E depois lá está, eu tinha muito aquela coisa de, se eu agora dei a minha palavra, se eu quis entrar, se eu quis participar, eu não posso falhar, porque as outras pessoas todas, não é, confiaram em mim nesse sentido. Mas foi muito engraçado. E tanto que até foi uma das maiores diferenças que eu senti quando entrei no mercado de trabalho, que eu cheguei a dizer assim, e agora? Eu agora tenho tempo livre. E agora, né? Vou fazer. E na altura aquilo até foi assim um choque, que eu sentia-me assim um bocado, não é parada, mas sentia-me, não sei, eu estava habituada àquele ritmo frenético e lá está, e dava-me muita motivação. Lá está, volto a repetir, eu sentia-me viva, não é? De andar sempre de um lado para o outro, de fazer 1000 coisas, de ter o meu calendário com tudo preenchido quase à hora, e depois pensar, e agora? Parece que a rotina ou seja, sentia que, embora tivesse os escuteiros, como já era um nível mais relaxado, parecia que já não era eu. E foi até um dos grandes desafios, foi perceber que, ok, isto agora mudou. Há uma fase que é normal, não é? A vida a acontecer. Tu eras assim, mas agora já estás noutra fase. Agora tens que aprender uma nova rotina dentro da tua nova realidade. E foi desafiante. Mas... Acredita que o voluntariado e o envolvimento cívico deviam fazer parte da experiência de todos os estudantes universitários? Acho que sim. Porque lá está, a faculdade é muito mais... Claro que o nosso objetivo principal tem que ser fazer o curso, não é? É para isso que nós estamos. É para isso que também há investimento dos nossos familiares, mesmo da própria universidade. Mas nós podemos fazer com o curso muito mais do que meramente o curso. A faculdade e a universidade oferece tantas coisas, temos tantas oportunidades, se não as agarrarmos agora, é o que eu digo, depois já vai ser tarde. E foi isso até que eu senti com a pandemia, não é? Porque eu apanhei a pandemia e quando estava no curso, eu lembro-me que quando a pandemia se iniciou, eu estava no segundo ano da faculdade, ou seja, eu era das mais novas. Quando regressámos à nova normalidade, eu estava no 4º, ou seja, já era das mais velhas. Sim. E foi aí que eu pensei, nós não podemos dar as coisas como garantidas, nem do... Pronto, este ano não entro na associação, entro para o ano.
Não, este ano não, entro para o ano, e depois os anos passam e nós não entramos. Eu acho que melhora mesmo o percurso, nos prepara mesmo para o mercado de trabalho, porque lá está, se calhar se eu não tivesse feito as ações de voluntariado que fiz, se não tivesse o contacto que tive com os vários públicos-alvos, se calhar não seria a farmacêutica comunitária que sou hoje. Se calhar aquela parte inicial do contacto com o público, se calhar tinha-me custado muito mais. Se calhar adaptar a minha linguagem a uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 70, se calhar tinha sido mais complicado. Então, como eu já fui fazendo isso ao longo do curso, como fui, lá está, me envolvendo em várias associações, foi muito mais fácil. E mesmo lá está, por exemplo, a Associação de Estudantes, as outras associações também que fui me envolvendo, foram mudando aquele sentido de responsabilidade. O facto de nós termos que lidar com diversas entidades, vai-nos preparando coisas que lá está, que o curso em si não nos dá, através dessas atividades conseguimos obtê-las, e já que a universidade e as faculdades oferecem, temos mais que aproveitar. Muito bem. E que conselho é que deixaria a estudantes que estão agora a terminar a universidade e que gostavam de ser agentes de mudança? O que é que lhes pode dizer? Eu acho que primeiro tem que ser não ter medo, e se sentirem essa vontade, exteriorizá-la. Não se deixarem, lá está mais uma vez, acomodar de, ok, agora se calhar acabei o curso, se calhar até eu gostava de fazer uma outra coisa, mas vou para o trabalho, se calhar é mais fácil ter uma rotina de trabalho-casa, depois se calhar até vou, fazer algo que gosto. Lá está, se tiverem essa vontade, que eu acho que para tudo tem que surgir de nós, também não acho que o devam fazer só porque sim, tem que sentir, porque só assim é que acho que faz sentido. Lá está, deixarem essa vontade a exteriorizar. Depois, se calhar, perceberem que nós podemos fazer a diferença naqueles que nos rodeiam. Se calhar nós não precisamos de fazer assim uma coisa estrondosa para nos sentirmos muito válidos, mas se calhar só o facto de, ajudar, se calhar a minha vizinha que se calhar nem consegue carregar as compras para casa, ou se calhar ver que na minha paróquia ou na alguma associação local eu posso fazer a diferença. Por exemplo, nós lá nos escoteiros também temos lá uma associação de idosos, e nós no Natal costumamos ir lá cantar com eles. Lá está, é um gesto que para nós se calhar é uma coisa, não é? É um pequeno gesto que resulta numa grande ação. Numa grande ação, porque começou com uma ideia, e se fôssemos, e agora todos os anos somos convidados, e naquele dia as pessoas gostam, e depois é engraçado também aquele contacto que há entre as diferentes faixas etárias, e lá está, uma coisa que para nós é simples, para as pessoas é algo maior. Portanto, eu se calhar diria mesmo a questão da vontade, não se deixarem acomodar, a questão de ver na própria localidade, onde é que eu posso ser útil neste meio que me rodeia. É no meu trabalho, numa associação, é na minha paróquia, é na minha família. Tenho alguém que precisa, tenho, por exemplo, se calhar uma tia ou uma avó que não sabe tomar muito bem a medicação, se calhar eu posso preparar-lhe a medicação semanalmente. Isso já é um gesto que muda efetivamente a vida de alguém. Portanto, eu acho que é mesmo, se calhar, esses os dois grandes conselhos, é a vontade, exteriorizá-la, e ver onde é que eu posso ser útil. Muito bem. Marta, vou-lhe fazer a última pergunta. É desta forma que costumamos acabar o podcast. Se pudesse plantar uma semente que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que semente seria e porquê? Pergunta difícil, mas talvez a semente da tolerância. Muito bem. Eu acho que é um problema emergente na nossa sociedade, acho mesmo, porque acho que hoje em dia somos muito pouco tolerantes uns com os outros, com as diferentes nacionalidades, mesmo com as diferenças entre todos. Hoje em dia parece que nós vivemos a mil, não é? Pelo nosso dia-a-dia, pelo nosso cotidiano, que é quase preenchido ao milímetro, e se por um lado tem as suas coisas boas, também por outro lado acaba por ter algumas coisas negativas. Então parece que andamos todos mergulhados num constante stress, numa constante ansiedade, com muita pouca tolerância. Coisas banais como, se calhar, apitar o carro só porque o sinal já está verde e a pessoa não se apercebeu, já é motivo às vezes de confronto físico, de confronto verbal. Se calhar o facto de às vezes, por exemplo, comentários entre equipas de futebol que eram saudáveis, que fazem parte, não é? Que estranho seria se todos gostássemos do mesmo, coisas que eram consideradas normais, hoje em dia já são motivo para as pessoas se chatearem com amigos, com ficarem
lá está, partirem para o confronto físico, para o confronto verbal, mesmo os últimos acontecimentos na América, nos Estados Unidos, com aquele senhor que foi assassinado. Lá está, eu acho que nós estamos muito pouco tolerantes uns com os outros. Acho que vivemos muito em constante stress e tudo é motivo para entrarmos logo em erupção e não termos aquele cuidado com o próximo. Acho que sem dúvida seria mesmo a semente da tolerância para que possamos construir uma sociedade melhor e efetivamente nos percebermos todos uns aos outros e perceber que nós estamos cá todos para o mesmo, não é? A vida é tão efêmera, não é? Para nos chatearmos com certas coisas, para reagirmos logo a quente, para sermos mesmo tolerantes. Acho que parece uma excelente semente. Eu comprava. Marta, chegamos ao fim. Muito obrigado por estar connosco. Espero que tenha gostado. Foi muito difícil, não? Não, Fabinho. É mais aquele nervosismo inicial, mas depois a conversa vai fluindo e vai passando. Foi um gosto tê-la por cá. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. O Alumni Mundos volta em breve para mais um episódio. Até à próxima.